Glória a Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Um lindo dia para todos nós, amém? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele nos deixa instruções para a gente seguir, as instruções que Ele nos deixou. E hoje em dia, a gente vê as pessoas negociando. Tem coisa que é negociável, né? Eu sempre ouvi isso, né? O pastor Samuel falava isso, né, Wellington? Tem coisa que é negociável, dá para você negociar. Mas tem coisa que não tem jeito de mudar. Nabote, ele tinha uma vinha. E essa vinha foi herança que o pai deixou. E o rei Acabe queria a vinha de Nabote para fazer uma horta, né, Wellington? É verdade. Ele não queria nem a vinha por causa da vinha, sabe? É um capricho, vamos dizer assim, da esposa, né? E ele queria essa vinha. E Nabote não quis negociar. Ele não quis botar um preço, porque aquele lugar não tinha um preço para botar. Era uma herança. E a palavra de Deus em Números diz que não era para vender, trocar as terras da família, era para ficar dentro da família. O rei Nabote sabia disso. Nabote sabia disso e o rei Acabe também sabia. Ele estava desconsiderando o que Nabote estava falando. Ele não queria abrir mão da vinha, Nabote. E então o rei queria. Ele falou assim: não tem preço, eu não negocio, eu não troco, não dou. É herança que o pai me deixou. É herança. Quantos de nós têm aberto mão da herança? Hoje a gente vê as pessoas, a paz, que é uma herança, a gente sempre fala aqui, as pessoas perdem a paz, as pessoas negociam a paz por uma outra coisa, as pessoas preferem ter aquilo que elas querem do que ter a paz. Às vezes a gente acha que tem muita coisa, né? A gente vai ter paz e é um engano, né? E isso causa um monte de dor de cabeça. A gente não consegue nem dormir às vezes por causa das coisas que nós temos. E a palavra também diz assim, procure cuidar do teu ministério, daquilo que Deus te deu, dons que Deus deu. Às vezes a gente também negocia dons e talentos que Deus nos deu. A gente enterra, abre mão, deixa para lá. Porque a gente cansou de esperar, de repente aquilo que a gente tem planejado, tem no coração ainda não aconteceu. E a gente tem aberto mão de coisas que Deus nos deu. Sabe do que eu lembrei? Da capa de José. Ele ganhou uma capa do pai dele. Ele podia simplesmente ter guardado, porque ele não era o primogênito que podia ter recebido essa capa. Ele tinha outros irmãos que não receberam a capa. Então ele podia ter guardado e ocupado a capa num lugar que ninguém deles fosse ver. O que seria muito fácil, porque os irmãos nem gostavam dele, né, Wellington? Nem queria estar andando com ele. Então ele não abriu mão daquilo que Deus deu. Ele usou a capa naquele lugar. Foi presente do meu pai. Quantas vezes a gente abre mão de um presente que o pai nos deu? Hoje é um presente que o pai nos deu. A vida é um presente que o pai nos deu. Lembra que eu falei, a gente não, quando um profeta pediu a morte, ele não morreu, o anjo foi lá da comida, ele não morreu, só que ele matou o tempo dele dormindo. Vocês entendem o que a gente está falando hoje? Tem coisas tão preciosas que Deus nos dá e às vezes a gente reclama, às vezes a gente negocia. Eu já ouvi isso algumas vezes quando o Elton estava doente, porque a gente tinha momentos de oração junto com os irmãos e a gente sempre ia nesses momentos de oração. A gente não abria mão desse tempo de estar na presença do Senhor com os irmãos. E quando o Wellington ficou doente, a gente não pôde estar com os irmãos. A gente não pôde nem sequer estar na casa do nosso pai, né, Wellington? Verdade. E a gente sentiu muito.
A gente sentiu muito, mas todo o tempo que a gente pôde estar, a gente esteve. Hoje a gente percebe pessoas que não ficaram esse tempo precioso na presença e hoje não conseguem ir, porque estão com algum problema e não conseguem se chegar até lá. Então pense nisso, naquilo que Deus te deu, no presente dele para você hoje. Hoje é um presente. Aproveite o tempo que Deus te deu, os dons, os talentos, tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não abra mão, não venda, não troque, não negocie. Ouça essa palavra, aí o Elton já vai orar. Apocalipse 3:11. Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, não troca, não venda, não negocie. Vamos orar, Elton? Amém. Glória a Jesus. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Amém. Pela tua bondade infinita, tua misericórdia, Senhor, que se renovou nesta manhã. E nós queremos, Senhor, tomar posse da manifestação da tua misericórdia para nós nesse dia. E pedir perdão por nossos pecados, nossas faltas, pelo nosso pensamento que muitas vezes pensa em negociar aquilo que o Senhor tem nos dado. Pensamos em abandonar, em deixar, em vender. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Deus. E perdoa o nosso pecado, Senhor. Pai. Espírito Santo, fortalece-nos na caminhada. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos guardar aquilo que Deus tem nos dado. Aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Para que nós possamos produzir frutos e chegar diante do Senhor e receber, Senhor, a coroa que é prometida para nós. Aleluia. No precioso nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Aleluia. Aquilo que Deus deu para você é seu. Não negocie. Hoje o Elton está fazendo aniversário. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. É presente de Deus para minha vida. Amém. Não posso negociar. É meu. Deus que me deu. Glória a Deus e os parabéns que o dia seja lindo, feliz, cheio de paz. Que tudo que Deus planejou para o Elton é dele. Amém. E ele recebe e cuida direitinho. Amém, Elton? Amém. Crie, por isso falei. Tudo é possível que crê. Amém, igreja?